Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre custo operacional de máquinas agrícolas. Tá? Então, qual que é o objetivo? O objetivo hoje é a gente conseguir quantificar quanto custa uma máquina agrícola por hora de trabalho. Tá? Seja ela um trator, seja ela um implemento, um pulverizador, uma colhedora, tá? Mas quantificar qual que é o custo horário dessa máquina. Qual que é a importância é, desse cálculo? Qual que é a importância de eu conhecer essa informação? Tá? Primeiro, compor o custo de produção. Tá? A gente já falou em algumas aulas, o grande objetivo do produtor agrícola, tá, é ter o seu lucro. Tá? Não posso querer produzir só por filosofia, só por amor. Tá? Claro que se o produtor não tiver amor aqui que ele faz, ele não resiste, porque a gente sabe que é uma profissão muito onerosa, né? Muito sacrificante. Tá? Mas ele precisa ter o lucro. Para ele saber quanto que ele lucrou, ele precisa saber quanto que ele gastou. Tá? E na hora de saber esse custo de produção, precisa entrar no meu cálculo o valor da hora máquina. Tá? Não é só o quanto eu gastei de semente, quanto eu gastei de adubo, tá? Mas também quanto eu gastei com as minhas máquinas rodando. Tá? Então, esse é o objetivo. Tá? Para todo custo de produção bem feito, precisa estar ali o número de horas que foram gastas. Então, quantas horas eu gastei com a minha aração, com a minha gradagem, com a minha pulverização, tá? E qual que é o custo de cada hora desses implementos e dessas máquinas. Tá? A partir do momento que eu sei esse valor, que eu sei esse custo, eu sei onde pode ocorrer diminuição, aonde que eu estou gastando muito, como diminuir, tá? E nós vamos falar como a gente diminui o custo hora de uma máquina. Tá? E também saber se compensa eu ter essa máquina. Tá? Mesma coisa de um carro. Tá? Hoje se fala muito se compensa ter ou se compensa alugar um carro. A mesma coisa a máquina. Às vezes se eu tenho uma máquina, um implemento que eu uso muito pouco na minha propriedade, aí, e se esse, como eu uso muito pouco, o custo hora dele vai acabar ficando alto. Tá? Então muitas vezes compensaria, em vez de eu ter essa máquina, esse implemento, eu alugar. Tá? Às vezes se eu tenho alguma empresa, algum vizinho que por perto que aluga esse aparelho, às vezes compensa eu terceirizar esse serviço do que ter esse equipamento, essa máquina e gastar dinheiro, gastar tempo. Tá? Então, para a gente saber realmente o que compensa, a gente precisa ter valores, a gente precisa ter número. Tá? A gente não pode ficar no achômetro na hora de tomar uma decisão. Tá? Então, hoje nós vamos ver como que a gente coloca números nessa conversa. Tá? Para a gente chegar no custo total, nós vamos ter a soma de dois custos, os custos fixos e os custos variáveis. Tá? Então aqui nós temos o custo total e o custo fixo e o custo variável. Qual que é a diferença deles? O custo fixo é aquele custo que eu vou ter de qualquer forma. Tá? Então hoje o nosso exemplo padrão é sempre em cima de um trator. Né? Então vamos falar do nosso trator. Se o meu trator ficar parado dentro do barracão o ano todo, esse custo fixo eu vou ter. Tá? É um custo que eu tenho, independente do número de horas que esse trator trabalha. Tá? O custo variável não. É um custo que eu só vou ter se o trator funcionar. Se o trator ficar parado, é um custo que eu não vou ter. Tá? Então por isso que ele é o custo variável, porque ele vai variar de acordo com a atividade. Se eu tenho atividade, eu tenho custo. Se eu não tenho, não tenho custo. Tá? Então, por isso, e uma coisa que eu costumo falar muito, se eu, na hora que eu for pensar em diminuir o custo total, em qual desses que eu vou mexer? No custo fixo ou no custo variável? Tá? No custo fixo. Por quê? Porque vocês vão ver que esse custo fixo, ele é fixo. Né? Então, por ano, eu tenho tanto de custo fixo. Como eu vou dividir isso por horas trabalhadas, quanto maior o número de horas que eu trabalhar, menor vai ser esse custo por hora. Tá? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o meu custo fixo por ano
seja R$ 1.000. Vamos chutar um valor aqui, depois a gente vai fazer as contas certinho. R$ 1.000. Se eu trabalhei 1.000 horas com o meu trator, 1.000 dividido por 1.000, R$ 1. Então meu custo fixo foi de R$ 1 a hora. Se eu trabalhei 100 horas com o meu trator, custo fixo continua o mesmo, R$ 1.000. Mas como eu trabalhei só 100 horas, 1.000 dividido por 100, meu custo fixo passou a ser R$ 10 por hora. Tá? Vou pensar agora um absurdo, só trabalhei 10 horas esse ano com esse trator. Então o meu custo fixo passou a ser R$ 100 a hora. Tá? Entenderam? Então se eu quiser diminuir o custo total, tá? É no custo fixo que eu vou mexer. Como? Aumentando o número de horas trabalhadas. Tá? Claro que, professor, mas no custo fixo vocês vão ver que entra, por exemplo, o diesel. Tá? Se eu consigo um diesel mais barato, obviamente que o meu custo total também vai diminuir. Tá? Mas aí já é um fator externo, não é um fator interno. Tá legal? Então, os exemplos que nós vamos fazer na aula de hoje, nós vamos usar esse trator, um trator da John Deere, tá? Modelo 5080, 4x4, 80 CV, com valor de aquisição de 140 mil. Tá? Então, são esses dados aí que nós vamos usar nos nossos exemplos. Tá? O primeiro cálculo que nós vamos fazer são os custos fixos. Tá? Então, como nós falamos, custos fixos são aqueles custos que vão permanecer. Tá? Para eu chegar no valor de custo fixo, eu tenho aí a soma da depreciação, que é aquele valor que eu perdi naquela máquina, naquele implemento, mais os juros, mais a soma aí de abrigo e seguro. Nós vamos falar de cada um deles separado. O que é depreciação? É o valor de mercado daquela máquina. Tá? Se eu tenho uma máquina parada, aquela máquina está depreciando. Se eu comprar um trator hoje, ficar com um ano ele parado na minha garagem, no meu barracão, sem usar, daqui um ano eu for vender, eu não vou conseguir mais o valor dele igual que eu paguei. Tá? Então, esse valor que eu perdi é um custo de depreciação. Tá? Então, como que eu calculo a depreciação? O cálculo da depreciação é o valor de aquisição, o preço de aquisição da máquina, menos o preço de sucata. O que é o preço de sucata? É o valor que eu vou ter na venda dele. Tá? Então, depois que eu usei por um determinado período, tá? Então esse valor de venda dele eu considero como venda de sucata. Tá? Para calcular o valor de sucata, nós estamos considerando aí 0,1 vezes o preço de aquisição, ou seja, 10% do valor de aquisição. Tá? Claro que esse valor nós estamos considerando no final da vida útil desse trator, tá? Que é de 10 anos. Tá? Então, por tabela, a gente considera a vida útil de um trator igual a 10 anos. Tá? Então, no final dessa vida útil, eu teria um valor de sucata de 10% do valor dele de aquisição, do valor dele novo, tá? Dividido pela vida útil. Tá? Então, nós temos aqui uma tabela, onde nós temos vários implementos, várias máquinas, e aqui o número de horas de vida útil, tá? Total, o número de anos de vida útil e o uso de horas por ano. Tá? Então a vida útil total nada mais é do que a multiplicação da vida útil em anos pelo uso de horas por ano. Estamos falando de trator, vamos pegar o exemplo aqui do trator. Tá? Então, estima-se teoricamente que o trator tem uma vida útil de 10 anos, trabalhando 1.000 horas por ano. Tá? Vamos guardar essa informação que nós vamos usar nos próximos cálculos. Então, 10 anos de vida útil, com 1.000 horas por ano, totalizando então 10.000 horas de vida útil. Bom? E aqui nós temos para outros exemplos também. Então, como nós vamos fazer o cálculo? Lembra, depreciação é igual ao preço de aquisição menos sucata dividido por vida útil. Nós falamos que o preço de aquisição foi de R$ 140 mil, sucata é 10% desse valor, então 14 mil. Dividido pela vida útil, acabamos de mostrar, 10.000 horas. Então, eu vou ter um valor de 126 mil dividido por 10 mil, vai dar R$ 10,6 por hora. Ou seja, para cada hora trabalhada com esse trator,
eu tenho que considerar que esse trator está desvalorizando R$ 12,6, tá, por hora trabalhada. E isso é o meu custo de depreciação. O que é os juros? Ah, professor, mas eu não estou pagando os juros, comprei um trator à vista. Tá? Nada disso. Juros aqui no caso não é os juros do seu financiamento. Tá? Os juros do financiamento ele vai entrar lá no custo de aquisição dessa máquina. Os juros que nós estamos falando aqui é os juros do custo de oportunidade. O que é isso? Se você não tivesse usado esse dinheiro para comprar o seu trator, tivesse investido esse dinheiro, esse investimento ia te gerar uma renda. Tá? Então essa renda que você deixou de ter ela por ter comprado, para ter usado o seu dinheiro para comprar o seu trator. Tá? Então dessa forma, como eu deixei de ter essa renda que eu deixei de ter, ela entra como um custo da minha hora máquina, tá? Porque eu deixei de ganhar esse dinheiro. Se eu deixei de ganhar esse dinheiro, é um custo que o meu trator precisa me pagar, tá? Por isso que ele entra então na hora máquina. Tá? Como que eu calculo? Então vai ser I, que é a taxa de juros. Tá? Essa taxa de juros, normalmente nos anos anteriores eu adotava uma taxa de juros de 6% ao ano, que é basicamente a taxa Selic. Tá? A taxa Selic é a taxa básica da economia. Tá? Então qualquer investimento ele vai girar aí em torno da taxa Selic. Tá? Qualquer investimento não, mas a maior parte dos investimentos ele gira em torno da taxa Selic. Tá? Como a poupança, por exemplo, que ela rende aí 70% da taxa Selic. Tá? Taxa Selic até o ano passado ela estava em 6,5%, foi caindo, hoje ela está em 3,5%. Tá? Então eu recomendo vocês usarem aí entre 4% a 6%, tá? Dependendo da situação que tiver a taxa Selic, as taxas de juros no momento que vocês estiverem fazendo essa conta. Tá? Isso é ao ano, tá? Então esse valor que vocês vão calcular de juros, ele é ao ano e depois você dividido pelo tempo de uso dessa máquina ao ano. Tá? Importante, isso é porcentagem, então nós vamos colocar esses juros em decimal. Então se é 4%, 0,04. Se é 6%, 0,06. Tá? A taxa desses juros vezes o preço médio desse trator. O que é o preço médio desse trator? É o preço de aquisição mais o preço de sucata dividido por 2. Tá? E dividido pelo tempo de uso dessa máquina. Observem aqui, como a nossa taxa ela é anual, então nós vamos dividir pelo tempo de uso desse trator por ano, tá? Ou seja, 1.000 horas de uso. Então nós estamos usando aqui uma taxa de juros de 4% vezes 140 mil, que é o valor de aquisição, mais 14 mil, dividido por 2, tá? Dividido pelo número de horas usadas no ano. Tá? Então isso vai dar R$ 3,08 por hora. Tá? Ou seja, cada hora de trabalho dessa máquina você deixou de ganhar R$ 3 de investimento. Tá? Então essa máquina vai te pagar isso como custo de hora. Tá? Alojamento e seguro. Tá? Então, o custo que você teria aí com o barracão, a depreciação desse barracão, ou a taxa de seguro, tá? Se essa máquina for assegurada. Ah, professor, mas esse trator não está no seguro. Deveria estar. Tá? Mas caso não estiver no seguro, você assumiu o risco de ter que comprar uma máquina nova. Tá? Caso você perca ela por roubo, por algum acidente. Tá? Então, como você assumiu esse risco, o dinheiro do seguro precisa ser computado da mesma forma e guardado com você. Tá? Para facilitar os cálculos, a gente considera aí de 0,75 a 1% do custo inicial ao ano, tá? Para abrigo e para seguro. Somando os dois, 2% ao ano do custo de aquisição. Tá? Então é só fazer 2%, né, 0,02 vezes o preço de aquisição, dividido pelo tempo de uso ao ano. Tá? Então vai dar aí 0,02 vezes 140 mil, dividido por 1.000 horas ano, R$ 2,80 por hora
com abrigo e seguro. Tá? Então finalizamos o custo fixo, já calculamos depreciação, já calculamos juros e abrigo e seguro. Totalizou então R$ 18,48 hora de trabalho. Tá? Então a cada hora de trabalho eu tenho R$ 18,48 de custo. Tá? Como nós falamos, se eu quiser diminuir esse custo, preciso trabalhar mais. Tá? Então aumentar o número de horas trabalhadas para poder diminuir o valor do custo fixo. Tá? Entramos agora no custo variável. O que é o custo variável? É tudo aquilo que vai variar conforme o uso. Quanto mais horas trabalhadas, maior o custo. Tá? Então entram aqui combustível, lubrificantes, reparos e manutenção e o salário do tratorista. Tá? Combustível tem várias formas de calcular aí segundo a literatura. Óbvio que se você está fazendo esse custo após o trabalho, tá, você sabe exatamente quanto gastou de combustível. Então você não precisa estimar. Você tem esse valor. Mas eu estou fazendo esse custo, professor, como uma previsão, tá, para saber quanto eu vou gastar. Tá, para saber, por exemplo, se compensa ou não ter a máquina ou arrendar. Então, como você não tem esse custo real, esse valor ele vai variar muito de máquina para máquina, de potência para potência, de operação para operação, de tipo de solo para tipo de solo. Como é uma informação muito variável, existem aí várias formas que a literatura apresenta para fazer esse cálculo. Tá? Nós selecionamos aqui duas delas que são mais utilizadas. Uma leva em consideração a potência exigida na barra de tração. Tá? Então eu preciso ter essa informação de qual que é a potência exigida. Tá? Na próxima aula nós vamos calcular aí essa potência exigida na barra de tração de um trator. Tá? Existem aí uma série de cálculos envolvidos. Então, por hora nós vamos usar uma informação tabelada para poder fazer esse exemplo. Então essa equação, esse cálculo que utiliza a potência exigida na barra de tração, tá? Ela é 0,14 vezes a potência exigida na barra de tração em CV, tá? E aí você vai chegar na quantidade de litros utilizados por hora vezes o preço do combustível, você vai ter o valor aí em reais por hora. A segunda equação ela utiliza a potência máxima do trator, não a exigida, tá? A potência máxima só que em quilowatts, tá? Kilowatts. Quilowatts não, quilowatts, né? Tá? Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar 0,243 vezes a potência exigida em quilowatts. Tá? Para transformar de CV para quilowatts, tá? Nós vamos multiplicar a potência em CV vezes 0,735. Tá? E depois vamos chegar no consumo de litros por hora vezes o preço do combustível. Tá? Então aqui pegamos um exemplo aí da especificação de um arado. Tá? Nós vamos considerar aqui 3 arados de disco consumindo aí uma potência de 50 HP. Tá? HP e CV são praticamente equivalentes, então nós vamos manter aí o valor de 50 HP. Tá? Então no primeiro exemplo, estamos utilizando aí uma demanda de potência de 50 HP vezes 0,14, que vão dar aí 7 litros por hora. Estamos considerando aqui o valor de diesel de 3,50, tá? Vezes 3,50, então temos um custo aqui por hora de 24,5. Na segunda equação, considerando aí a potência utilizada, portanto, utilizada não, a potência máxima, lembrando que o nosso trator é de 80 CV, vezes 0,735, tá? Então nós vamos ter aí um trator com uma potência de 58,8 kW. Tá? 58,8 vezes 0,243, então vou ter um consumo de 14,3 litros por hora, vezes 3,50, R$50 por hora, tá? Que é o custo com combustível. Tá?
Então vocês podem observar que esses valores são bem discrepantes, né? Aqui a gente tem praticamente o dobro do que usando o exemplo anterior. Tá? O que acontece? Como eu falei, óbvio que você vai conhecer a sua máquina, vai conhecer o seu implemento, vai ter experiências anteriores. Então você vai ter em mãos, na prática, um valor muito mais preciso do que essa estimativa que nós estamos fazendo. Tá? Mas como é uma estimativa, tá? Eu prefiro usar o valor maior. Tá? Então, para os próximos cálculos, nós vamos considerar os valores obtidos aqui pela segunda equação. O custo com lubrificantes, tá? Também é um custo muito variável, tá? Já que nós utilizamos aí diversos tipos de lubrificantes. Tá? Mas para fazer esse cálculo, eu vou considerar aqui essa equação indicada pela ASAB, onde ela fala que o custo com lubrificante ele é igual ao custo com graxa. Tá? Para calcular o consumo de graxa, tá? A ASAB indica aí o uso de 0,05 kg no trator vezes o preço do quilo da graxa. Tá? Então peguei um valor médio aqui de uma graxa em torno de R$12 o quilo, tá? Vezes 0,05 kg por hora, então teríamos um custo de R$0,60 ou 60 centavos por hora com graxa. Como o custo um lubrificante seria igual de graxa, então graxa mais lubrificante, temos um custo aí de lubrificação, graxa mais óleo, né, temos um custo com lubrificação de 1,20 por hora trabalhada. Tá? Reparos e manutenções. Tá? Aqui a gente tem uma tabela que compara o custo com reparo em relação à porcentagem do preço de aquisição. Ou seja, de acordo com essa tabela, a gente teria, ao longo da vida útil desse trator, um custo de reparo e manutenção igual a 100% do valor de aquisição. Tá? Se a gente estivesse falando de um arado, igual a 60% do valor de aquisição. Tá? Então nós vamos trabalhar com essa informação aqui. Como o nosso custo de aquisição foi de 140 mil, tá? Dividido pela vida útil dele, que é 10 mil horas, nós teríamos um gasto aí de reparo e manutenção igual a R$14 por hora. Tá? E o salário do tratorista? Tá? Mas, óbvio, isso vai variar de empresa para empresa. Estamos aqui com um valor médio, tá? De um salário e meio, um salário mínimo e meio, então 1,5 vezes um salário mínimo, mais 66% em função desse valor, que são os encargos sociais. Tá? Para trazer esse custo por hora dividido pelo número de horas que esse tratorista trabalha. Tá? Então, considerando aqui o salário mínimo hoje, R$ 1.045, tá? 1,5 vezes esse valor, vezes 1,66, que é para considerar mais os 66% adicionais. Isso vai dar um valor de R$ 2.602,05, considerando aí 44 horas semanais de trabalho, vai girar em torno de 200 horas mensais, que vai dar um valor de R$ 13,01 por hora. Tá? Ah, professor, mas e as outras horas que esse tratorista não tiver no trator? Tá? Se esse profissional estiver fazendo alguma outra atividade, tá? Esse custo hora dele tem que entrar na outra atividade que ele estiver fazendo. Tá? Então a gente vai sempre considerar o custo hora dentro do custo da nossa máquina. Tá? Então fechamos aqui, tá? E aí chegamos no custo variável de R$ 78,01 por hora, somando combustível, lubrificante, reparo e manutenção e tratorista. R$ 78,21 por hora só de custo variável. Lembrando que custo total é igual ao custo fixo mais custo variável. Então chegamos num total de 96,69 por hora. Tá? Então cada hora que o seu trator trabalhou, ele gastou quase R$100. Tá? E lembrando que aqui nós fizemos o custo só do trator.
Se essa operação foi feita com implemento, com arado, com alguma coisa, a gente precisa fazer o custo desse implemento também. Tá? Que aliás é o trabalho que nós vamos fazer para a próxima aula. Tá? Vou passar aí alguns dados para vocês e vocês vão fazer esses cálculos para a máquina e para um implemento. Tá? Beleza, pessoal? Por hora ficamos aqui. Bom estudo para vocês.